Muito bem. Gente, a gente vai continuar naquela série Em que Cremos. E tem sido uma grande bênção poder receber durante a semana muitas perguntas, né, sobre isso, né? A gente, no primeiro domingo, a gente pensou um pouquinho sobre o que é a Bíblia para nós. O crente precisa saber dizer por que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque é. Tem que saber dizer. E aí eu quero convidar você a, se você quiser voltar para ver isso novamente, mesmo você que esteja aqui, lá no canal da gente no YouTube tem o que é a Bíblia para nós, o que é Deus para nós. E agora de manhã a gente vai gravar quem é Jesus para nós. Isso é muito bom, porque você pode pegar, colocar o YouTube, está lá, está lavando prato, quer ouvir. Às vezes é até melhor do que você estar, às vezes alguém compartilhando alguma coisa que você fica ouvindo assim, isso aí é evangelho mesmo, né? Então é uma oportunidade de você encaminhar para alguém, pessoal que quer se batizar, ouvir isso, né? Porque isso tem muito a ver com isso. E os seminaristas da igreja é quase que obrigatório para eles, porque é o roteiro de concílio, né? Quem vai fazer prova para o ministério pastoral, o próximo da fila é Everton, ele é o mais perto, então pronto, escuta lá, vai dormir escutando, acorda escutando, é brincadeira. Bom, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre quem é Jesus e o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Se você tem percebido, você já percebeu que as músicas e as leituras são conectadas à temática do culto, né? Isso é uma coisa que a gente, assim, né, dá as boas-vindas a Carlinhos, que voltou hoje. Voltou de férias. Então, e a gente louva a Deus tanto pela turma que ficou, né, esse mês auxiliando aí na ausência de Carlinhos, né? A equipe toda aí. Como também pela vida de Carlinhos aí que voltou. Menino. Tá fogo, não tá não? Então essa manhã eu quero pensar com você sobre isso. Quero pensar sobre quem é Jesus para nós. Como isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque quando a gente começa a ouvir muita gente falar sobre Jesus por aí, você diz, rapaz, eu acho que esse cabo aí que você está dizendo que é Jesus não é não. Porque uns acham que Jesus é um guru, outros acham que ele é um coach espiritual, outros acham, bom. E a gente hoje vai ler o que a Bíblia diz sobre Jesus. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz sobre Jesus. Então, essa manhã a gente vai nessa direção, né? Amanhã você vai receber o roteiro. Essa semana teve muita leitura, né? Porque você recebeu o roteiro, o vídeo da manhã e o roteiro e o vídeo da noite. Então, se você quer estudar a palavra de Deus, você está recebendo muito material para fazer isso aí durante a semana, né? E se você ler, você vai ver que o material é feito com muito carinho, com muito cuidado, né? Como as coisas para Deus, elas devem ser feitas. Então, quero convidar você a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui hoje, tá? Eu vou ficar folheando aqui o celular, porque o celular é o meu esboço. Em primeiro lugar, Jesus é aquele que em Deus tudo foi criado. Há uma discussão próxima ao primeiro século ali, logo depois que Jesus ressuscita, de que Jesus não é Deus. A gente que estudou a primeira carta de João, a gente aprendeu que João estava tentando ensinar à igreja que Jesus também era Deus. Esse pensamento surgiu porque como se acreditava que a carne era ruim, que a matéria era ruim, então como é que Deus pode habitar na carne? Não pode. Esse negócio de dizer que Jesus é Deus era conversa. Por isso que João escreve a sua primeira carta, para mostrar que Jesus é Deus, que Ele é um com Deus, que Ele é eterno, como Deus era, né? A gente leu os textos de João 10, aqui agora de manhã, nas leituras, que ilustram isso muito bem. João 10 é aquele momento que os fariseus começam a tirar onda com Jesus, dizendo, tu é filho de Deus o quê? Aí Jesus diz, quem ouve a mim, ouve o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Aí os religiosos, né? Religiosos dão um trabalho danado para Jesus, é por isso que eu, de vez em quando, tenho que voltar para não virar um. Aí os religiosos chegam e dizem, que tu é filho de Deus, rapaz, tu é filho daquele cabo José, filho bastardo, vê.
Então, a gente precisa voltar para estudar as Escrituras para perceber, em primeiro lugar, que em Jesus todas as coisas foram criadas, desde o livro de Salmos, né? Desde o Antigo Testamento já era anunciado que Jesus era um com Deus, que Jesus haveria de ser enviado por Deus. Então a gente tem aí o texto do Salmo 2, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei, né? Que é uma sombra do que Jesus seria. Jesus disse, o Senhor disse ao meu Senhor, isso é coisa de tradução, depois eu corrijo. Senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos no estrado para os teus pés. Aí Mateus 1, que fala do anjo do Senhor aparecendo a José. José, filho de Davi, não tema por receber Maria, né? Por tua esposa, por quê? Porque ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabe que Jesus quer dizer, é uma contração do nome que quer dizer Deus é minha salvação. Então, o nome Jesus era tão comum quanto o nome João, por exemplo, hoje. O nome de Jesus era um nome comum, porque numa comunidade religiosa todo mundo quer dar um nome religioso ao filho. É por isso que você tem Mateus, é por isso que você tem João, é por isso que você tem Jades, não, é por isso que você tem, né? Você tem nomes religiosos aí. Então, desde esse tempo aí, nesses textos, eles já apontam que Jesus é o Filho de Deus, tá? E isso contraria uma série de coisas que o pessoal pensa aí. Jesus não só é o Filho de Deus, como Mateus 3,17 diz que Jesus é o Filho amado de Deus. Veja, Jesus ser o Filho amado de Deus significa uma relação pessoal com o Pai. A gente aprendeu domingo passado que Deus é uma pessoa. Ele não é um espírito, um fantasminha camarada não, que não tem. Deus é uma pessoa. Deus se entristece, Deus se alegra, Deus fala, Deus escuta, Deus se movimenta. Deus é uma pessoa. E esse Deus que é uma pessoa se relaciona com seu Filho, deixando claro em Mateus que Jesus é o Filho amado de Deus, né? Não posso deixar de fazer a ponte para nossas famílias, né? Quando foi a última vez que um familiar nosso ouviu que é amado? Ontem aconteceu um acidente, né, aqui no muro do metrô, né? Que o muro do metrô, uma placa descolou e caiu em cima de uma menina. Sua vizinha? É mesmo. Pronto. Então ontem estava tendo uma festa, né, na calçada das crianças. E aí a placa se soltou, né? Foi. Aí a gente está conversando aqui sobre exatamente a gente orar. Como era o nome da criança? A senhora sabe? Tá, mas tudo bem, Deus sabe. E aí a gente ora pela criança, mas a gente fica pensando assim, quantas vezes essa criança ouviu o pai e a mãe dizendo, você é minha filha amada, você é meu filho amado. E isso é muito importante, porque é em situações assim que a gente percebe que quando o outro é tirado, aí a gente, ai meu Deus, nunca disse. Às vezes é o desespero na hora do caixão, né? Na hora do caixão não adianta não, já foi. Tudo que tinha para ser dito deveria ter sido dito antes. Todas as flores que eram para ser entregues deveriam ser entregues antes, porque depois. Então Deus faz isso com Jesus. Ele tem um relacionamento com o filho dele, e isso é tão extraordinário, que é a maneira como Jesus se relaciona para o Pai, né? Eu estava dizendo no casamento de Davi e Rayane ontem, inclusive eles vêm para o culto hoje de noite, tá? Já mandou uma mensagem, pastor, a gente vai ficar no hotel não, a gente vai sair de tarde, de noite a gente está na igreja. Enfim. E eu estava falando aqui ontem, isso é tão extraordinário que Jesus se volta para o Pai o tempo todo. Quando ele está angustiado, ele não vai falar com os outros, ele não vai ligar o rádio de Jerusalém para ouvir, né? A última palavra. Não, ele volta para o Pai para conversar com o Pai. Então Jesus é um filho que tem um relacionamento com o Pai. E aí até os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus.
Mateus 8:29. Então os demônios gritaram: o que queres tu conosco, filho de Deus? Minha gente, às vezes eu fico pensando assim, esse povo do capeta crê mais do que os crentes às vezes, que eles têm temor a Deus, eles têm temor de Jesus, e os crentes parecem não, que assim, nem tem temor a Deus, nem tem nada assim, não, sabe, não, diz assim, Jesus é o Senhor da minha vida, Jesus diz assim, então faça isso, vou nada, feito Fernanda, missionária, estava dizendo aqui, né, que alguém chega e acha que os missionários são super corajosos, porque saem das suas casas e vão para não sei para tal lugar, para longe, e aí ela disse assim, corajoso é quem desobedece a Deus, corajoso é quem desobedece a Deus, nem sei se a palavra apropriada é coragem. Então, veja, até os demônios reconhecem isso, né? Aí texto de Jesus com aquele momento da tempestade, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 17:5, este é o meu Filho amado em quem me agrado, é o outro texto, mais para frente, né? Aquela parte de quando Jesus já está ali no Getsemane, né? Que a fumaça envolve ele. Então, Deus está falando aí o tempo todo, e a palavra está dizendo o tempo todo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Essa semana a gente tem muitas histórias, né? De gente que fez aquele negócio de orar, né? Teve um monte de história de gente, pastor, esse negócio de orar para o povo esquisito assim, povo estranho, esquisito não, estranho, que a gente não conhece. Porque as pessoas não se dão conta de que Deus existe, e que não só Deus existe, como Deus atua na realidade presente, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês, que foi ontem no restaurante, né? Eu fui com o pessoal a equipe de psicologia da Cristolândia para comemorar o dia do psicólogo ontem, né? A gente foi para um restaurante, e chegou um rapaz, eu lembrei do meu sobrinho, chegou um rapaz lá, eu perguntei, como é seu nome? Ele disse, meu nome é Henrique. Eu disse, tudo bom, Henrique? Tá bom. Aí a gente começou a servir a gente na mesa. Aí uma hora a gente foi parar para orar pela refeição. Aí eu disse assim, Henrique, a gente vai orar pela refeição agora, você quer que a gente ore por você? Aí ele baixou a cabeça e saiu. Eu digo, eita, é mais um que não gosta de crente, ainda que não quer oração, né? Aí saiu. Depois ele ficou vindo na mesa, está faltando alguma coisa? Vocês querem alguma coisa e tal? Parará, parará. E voltava na mesa, e voltava na mesa. Aí no final a gente fez um ofertóriozinho. Vamos fazer um ofertório para abençoar a vida do Henrique. Ele disse, Henrique, a gente fez um negócio, separou um presente para dar para você. Ele começou a chorar, minha gente, dizendo, quando vocês disseram que iam orar por mim, só vocês e Deus sabem o dia que eu tive, de ontem para hoje. Veja, Deus se tornou real para Henrique. Jesus é Deus se tornando real para mim e para você. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e ler a carta de Paulo aos Coríntios, que diz que nós somos filhos adotados em Deus, é perceber o quanto nós temos a missão de tornar Deus real para as pessoas. Dizer que Jesus é o Filho de Deus e nos reconhecermos como irmãos de Jesus é perceber que cabe a nós nos tornarmos reais, né? O Lucas estava contando na sexta-feira aqui no PG, né, Lucas, que ele estava descendo aqui a alça, né? Foi duas histórias, na verdade, nem foi uma. Estava descendo a alça e um caminhão, um engate de um caminhão cheio de livros de uma loja do Rio Mar, né? Virou com os livros tudo no chão. Aí parou o caminhão, pegou tudo, botou lá dentro do caminhão, levou o pessoal, levou lá ao lugar onde o pessoal estava. O que quer dizer isso? Deus se tornou real para aquelas pessoas que estavam precisando de ajuda no meio da noite, né? Foi tu que orou pela menina que quase que batia numa moto? Foi Márcio. Márcio foi na concessionária, foi lá ver se o carro do lado já não tinha chegado. Chegou lá na concessionária, a moça da concessionária disse, olha, avisa ela que pode vir buscar o carro, parará. Aí disse assim, eu posso orar por você? Aí a moça, pode. Aí orou pela moça. Não lembro agora o nome da moça. Cláudia? Não lembro. Aí orou por ela, foi-se embora. Depois parece que ele voltou, ela entrou em contato com ele, ela disse,
Muito obrigado porque você orou por mim naquele dia. Quando eu estava voltando para casa, uma moto veio na minha direção e eu não bati na moto porque alguma coisa aconteceu. E eu lembrei da oração que você fez por mim. O que é isso? Deus se tornando real. Irmãos, não tem esse negócio de coincidência não. Esse negócio de coincidência é para quem não crê. Quem crê entende que é providência. Jesus pode passar. Pode passar, Manassés. Jesus é providência de Deus. Aí no texto de Lucas 22, perguntaram todos: então você é filho de Deus? Aí Jesus responde: vocês estão dizendo que eu sou. João 1:1, aquela música que cantou ontem. No princípio ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus desde o princípio. João 11:27. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Minha gente, que negócio extraordinário. Veja, nós somos discípulos do Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? A gente pensa Jesus como Salvador normalmente, a gente até vai falar sobre isso aqui. Mas nós somos discípulos do Filho único de Deus. Que negócio poderoso. Que negócio extraordinário. Aí a Juliette, que é a psicóloga lá, quando eu terminei, que eu olhei para o lado, ela disse: "Ô pastor, desculpa aqui, eu estou chorando." Eu digo: "Você sabe de nada, Inocente, tu me conhecesse." Porque onde nós estamos, Jesus precisa estar. Então, Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus para nós a partir da palavra? Jesus é o Filho de Deus. Pode acelerar, Manassés, tem slide que só. Pode passar, isso aí eu já falei. Bom, Jesus na plenitude dos tempos. A palavra plenitude vem da palavra do Novo Testamento, que significa, que você já deve ter ouvido, o que é kairos. Kairos, ela é diferente da palavra cronos. Cronos, no grego, é a palavra que designa horário, tempo, cronologia. Kairos é a palavra que designa que Deus atuou no momento certo, no momento pleno, no momento propício. Jesus na plenitude, é isso aí. Valeu, Marcelo. Acontece. Na plenitude dos tempos, Deus se fez, Ele é uma pessoa histórica. Veja como a Bíblia é equilibrada. A gente tem um grupo hoje que ama o Jesus histórico. Eu já fui de grupos teológicos que assim, Jesus era massa, mas ele era só o Jesus histórico. Vê como a Bíblia é perfeita. A Bíblia diz que Deus encarnou, assumiu a forma de homem na plenitude dos tempos, na hora certa, e que ele era homem, ser humano, e que ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu cheguei em casa essa semana falando para a Carol de uma experiência que aconteceu comigo. Veja, isso é uma coisa muito pessoal, não é coisa para você repetir, nem nada não. Ontem eu estava muito cansado, deu umas 4 horas da tarde, meu Deus do céu, eu estava super cansado. E aí eu estava saindo aqui no estacionamento e eu tive vontade de reclamar. Eu disse: poxa, Senhor, eu estou tão cansado, já está dor de cabeça, de sono, já está batendo já. E aí me veio um negócio no coração, sabe, Lucas? Essa eu não contei no PG não. Porque foi ontem, né? O PG foi sexta. Eu disse: eu não vou reclamar não, porque não fui eu que escolhi, né? E às vezes a gente tem isso, a gente escolhe fazer uma coisa e depois a gente reclama. Ora, ninguém botou a faca no teu bucho para tu fazer, foi tu que escolheu, então não reclama não. Aí eu não reclamei, sabe? E aí eu comecei a cantar aquela música, Senhor Jesus, eu não tenho isso. E a chuva caindo. Mas se a cruz é o único caminho, dá-me graça, não sou maior. Irmãos, a chuva parou no lugar onde eu estava.
delírio purinho. Parou. Veja, isso é uma coisa minha, tá certo? Cheguei em casa falando, Carol baixou a cabeça. Eu disse, meu Deus do céu. Veja, eu não estou falando que a oração é mais importante, estou só falando o seguinte: parou, eu fechei o portão, fechei o cadeado, entrei no carro, voltou a chover de novo. Cheguei em casa, eu estava com a roupa de 6 horas da manhã, eu nem fui tomar banho. Cheguei em casa, sentei e falei, amor, tem umas coisas que aconteceram hoje, tu precisa saber. Por que eu estou contando essa história? Porque através de Jesus, todas as coisas foram criadas, irmãos. Eu lembro do celebrar, e não sei se Carlinhos já estava aqui nesse dia, que a gente tinha arrumado tudo, e começou a chover, no estacionamento. Eu estava nesse dia, Gilberto estava aqui ainda. Aí a gente orou, a gente disse assim para Deus, Senhor, tem uma banda, Devotos do Ódio, que há uma, agora é só Devotos, há uma crença comum que toda vez que a banda toca, chove. Então o pessoal do louvor diz assim, então a gente quer dizer ao Senhor, que se o Senhor é que sabe, se for para chover, chove. Mas se tem uma banda que é conhecida por ser Devotos do Ódio e chove, a gente queria pedir ao Senhor só para dar uma paradinha e não chover. E não choveu. Porque o que é que eu quero dizer aqui? Por favor, atente bem o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: uma coisa é a gente achar que a gente esfrega 3 vezes e diz assim, Deus, o meu desejo agora é esse. Isso não é bíblico, porque o Deus é Ele. Outra coisa é a gente esquecer que Deus, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Se Ele quiser, acontece, irmãos. E nós nunca podemos esquecer isso como igreja, porque no dia que a gente esquecer que Jesus é o Criador de todas as coisas, que foi Ele que gerou esse tempo que a gente usa aqui, que gerou esse piano que a gente não tinha condição, humanamente falando, de comprar nunca, que gerou uma piscina lá no acampamento, que é o preço de um bicho desse, que a gente também não tinha dinheiro para comprar nunca, a gente fica só pelo que a gente pode ver. Então Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Meu Deus, é muito absurdo para uma frase só. Jesus é a essência com Deus, estava desde o início em todas as coisas, nasceu de uma virgem. Porque tudo isso é fé. Que loucura. Tudo isso é fé. Eu posso chegar em casa e minha razão dizer, não, Jade, só porque na hora que você estava passando, aconteceu isso, isso e isso. Pode. Eu também posso crer que naquele momento Deus deu uma variada, eu vou maneirar contigo agora, beleza? Como também já tomei muito banho de chuva e Deus não maneirou. Levei choque em caixa de som na chuva, né, Ricardo? Montando som, tirando som de chuva, chovendo e tomar uma lapada. A lapada é o choque. E Deus não quis. E essa é a segunda parte que eu quero convidar você a gente viver no equilíbrio. Veja, o Filho de Deus morreu numa cruz. Por que com a gente seria diferente? Por que comigo e com você Deus ia liberar a gente às vezes de sofrimento? Porque a gente é irmão de Jesus? Não, às vezes igual a Jesus a gente vai sofrer. E glória a Deus por isso. Amém? Porque se a gente não quiser sofrer, provavelmente a gente não está seguindo a Jesus não. Eu não advogo que quando o crente está dando tudo certo é porque ele está em pecado, não. Mas às vezes a gente precisa pensar se a gente está pagando o preço de ser discípulo de Jesus mesmo. Porque às vezes vai precisar sofrer por amor a Jesus. É assim. Você vem aqui ontem, a turma da igreja, aliás, vocês são, eu disse ontem aqui, Deus seja louvado, vocês são extraordinários. Eu disse ontem, vou dizer aqui de novo, essa igreja é extraordinária. De novo. Ela é. Ponto. Queria que você soubesse disso. Então, vamos lá.
Isso aí é a mesma coisa, pode passar. Jesus é a imagem expressa do Pai. Vou pegar um versículo daqui para a gente ir adiante. Por isso mesmo, Isaías 7,14: o Senhor lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é a prova de que Deus está conosco. A gente não precisa de mais nada não, irmão. Imagine que naquela hora eu fosse orar e dizer: poxa, Senhor, está chovendo aqui, faz parar de chover que eu vou saber que o Senhor está comigo. Essas coisas às vezes até dão certo para melhorar a fé da gente, mas não pode ser modus operandi da gente não, sabe? Molha o algodão do lado de fora, molha o algodão do lado de dentro, né? Feito de Gideão fez, né? Eu ia dizer Manassés, né? Manassés é a tribo. Então, Deus é conosco. A pergunta é: através de nós, onde Deus chegará? A gente viu o vídeo aqui de missões, que Deus está chegando nos ciganos. Tem um monte de outros grupos que ainda não foram alcançados. E que se Jesus é Deus conosco, nós que somos irmãos dele, somos o quê? Quando chegar a plenitude dos tempos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam da lei, para que fôssemos recebidos, adotados como filhos. Pode passar. Jesus é a revelação suprema de Deus. Volta aí só um instantinho, só para dar um destaque numa coisa, Manassés. Desculpa, vai te acostumando, o Emily sofre. Jesus é a revelação suprema de Deus. Olha, há uma teologia muito ruim hoje no Brasil, que é a teologia da revelação pela revelação. Não, Deus me revelou. Não, Deus, eu sou muito reticente, às vezes, com determinadas revelações. Não com todas, porque Deus continua se revelando. Ele continua usando pessoas para revelar. Mas às vezes tem revelação que, pelo amor de Deus, é antibíblica. E a gente precisa entender que a revelação máxima de Deus não é obras e prodígios, sinais. De vez em quando eu sonho com um irmão e uma irmã aqui curando alguém. Eu sonho. Eu não sei se Deus está querendo dizer alguma coisa com isso aqui. De um irmão que estava doente, aí um irmão da igreja foi lá e orou e a pessoa ficou curado. De vez em quando eu sonho com um negócio desse acontecendo. Eu digo: ei, Jesus, isso é revelação, é coisa da minha cabeça. Mas sabe qual é a revelação suprema de Deus? É Jesus. A gente não precisa de mais nada não. Charles Spurgeon diz isso. Ele diz que eu não preciso mais nenhuma revelação. Eu já tenho a palavra que testifica acerca de Jesus. Então Jesus é a revelação suprema de Deus. Vamos em frente. Agora vamos, Manassés. Jesus honrou e cumpriu toda a lei. Ele revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. A vida de Jesus foi o cumprimento das Escrituras. Por isso que essa lógica que tem hoje, que não, Jesus é massa, mas a gente precisa repensar a Bíblia, eu digo: tem alguma coisa errada. Ou Jesus que essa pessoa crê tem algum... é claro que a gente reconhece que, de alguma maneira, a própria Bíblia diz que Jesus é maior que a Bíblia. Jesus diz isso. Vocês acham que vão encontrar vida aí, mas vocês não encontram vida nas Sagradas Escrituras não. As Sagradas Escrituras apontam para mim, disse Jesus. Em mim vocês encontram vida, ponto. Mas eu e você, a gente precisa se reconhecer como alguém que obedeceu, que revelou e obedeceu à vontade de Deus. Então, João 12, João 10, eu e o Pai somos um, né? E realizo as obras para que creiam em mim. Se vocês não creem em mim, então é porque vocês não creem no meu Pai. E aí Jesus diz assim: vocês não creem no meu Pai porque vocês são assassinos, como Satanás desde o começo. Esse capítulo 12 de João aí Jesus: vocês não creem porque são mentirosos e assassinos, porque se vocês crescem em mim, vocês creriam no Pai. Vamos lá em frente, estamos indo para o final já. Hebreus 1:3, Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente
toda a plenitude de Deus. Aí essa tradução é ruim, diz divindade, mas é Deus. Hebreus 1:3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus. Olha só, Jesus é Deus. Jesus não é um profeta, como o islamismo afirma. Jesus não é um anjo iluminado, como o espiritismo afirma. Jesus é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Ele não é fruto de reencarnação, porque a Bíblia diz que reencarnação não é possível. Hebreus 9:27. Jesus também não é um profeta menor, porque ele é o Filho de Deus. Você conhece algum outro profeta que foi chamado sendo Filho de Deus, que ressuscitou no terceiro dia? Que eu saiba, todos os profetas ainda continuam, não ressuscitaram, né? Não estão mais lá, porque Jesus veio primeiro e arrastou o resto com ele. Por isso eles ressuscitaram. Mas não tem mais nenhum. Vamos em frente. Jesus se identificou, eita, saiu errado aí, perfeitamente com os seres humanos, sofrendo castigo e expiando a culpa pelos pecados. Amo esse texto de Isaías. Amo. E eu coloquei essa imagem aí da cruz, do prego e dos espinhos, para a gente precisa ser lembrado do que Jesus sofreu por nós. Para mim, pelo menos por dois motivos. Primeiro é para parar de reclamar. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma tendência de vez em quando querer reclamar. Aí eu olho para Jesus sendo crucificado, não na mão, mas por um prego desse tamanho aí. O prego é isso aqui, minha gente. Por amor a mim, por amor a você, a única coisa que eu posso fazer é me ajoelhar e dizer perdão. Então, Isaías 53 diz: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, era um homem de tristeza. Ele era familiarizado com o sofrimento. Veja, o sofrimento era a família de Jesus. Como alguém que os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. A gente não tinha estima nenhuma por ele. É por isso que a gente tem que ter cuidado com os invisíveis, como a gente trata os invisíveis hoje, porque houve uma época que Jesus também foi invisível. Viu como é ruim? É por isso que a gente não pode tratar os outros, que foram criados à imagem e semelhança de Deus, como se fossem coisas qualquer. Eles não são, nenhum deles. Certamente Jesus tomou, veja, a palavra é Jesus tomou. Essa aqui é a tradução boa. Ele não diz Jesus levou sobre si, ele diz Jesus tomou sobre si. Jesus pegou para ele. Ele não baixou para Jesus, para Deus colocar, não. Ele, em comum acordo com Deus, tomou para ele. Dê para mim que eu vou levar. Tomou sobre si o que, irmãos? As nossas enfermidades, as nossas doenças. Contudo, a gente achava que ele era amaldiçoado, porque ele fez alguma coisa errada. É isso que Isaías 53 tenta dizer, que a morte de cruz é para quem é amaldiçoado. Jesus tomou, ele escolheu morrer na cruz por nós, e nós consideramos, ele está lá porque ele é amaldiçoado por Deus. É isso que Isaías está tentando dizer. Aí ele diz no final: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre, e nós fomos curados. Nossa,
Irmão, você já foi perdoado por alguém? Você já sentiu culpa por uma coisa que você fez errado e você teve medo de pedir perdão? Quem já? Você fica levando aquele troço, né, com você, né? Você acorda com aquilo na cabeça, você vai dormir com aquilo na cabeça. Você não sabe como fazer, você não sabe como falar, você não sabe como o outro vai agir com você. Aí Isaías vem e diz assim: Jesus já perdoou você. Meu Deus. Aí eu lembro do Henrique, né, no restaurante. Aí quando a gente deu a oferta ao Henrique, a gente disse assim: Henrique, a gente só está aqui porque Deus queria que você soubesse que você não está só, que Ele já perdoou você. Porque, como diz Paulo, toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus qual é a palavra que Jesus usa? Está consumado em Cristo Jesus. A cédula da dívida foi rasgada. Você não deve mais nada, porque você foi perdoado em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. Eu não disse a tu, Jace, que eu precisava ver esse texto devagar. Tu lembra? Pode passar. Isso aí você recebe durante a semana. Até aí, normal. O que teve de doido, que apareceu dizendo que era o Filho de Deus, que não sei o que lá, até teve uns que até faziam uns milagrezinhos, outro aqui, outro ali. Normal. Mas no terceiro dia, Jesus meu filho, olha, Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria, mas Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Tudo é diferente. Porque a morte não pôde conter, até porque a morte era para pecador, né? O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, então. E aí o Pai o ressuscitou. Portanto, ai Carlinhos, aquela música, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Como é o resto? Coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, das do vil tentador, mas nenhuma. Jesus foi o Cordeiro de Deus, João 1:29, que não só levou o meu pecado e o seu naquela cruz, como Ele ressuscitou. Sabe por que a gente está aqui? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que a gente pode acordar amanhã e ter esperança que o futuro vai ser diferente? Porque Jesus ressuscitou. Sabe por que a gente pode olhar para o outro e ter esperança que o outro vai melhorar? Porque Jesus ressuscitou. Ontem, quando eu cheguei em casa, a Carol estava assistindo uma série de um camarada que pega animais que tem problema com controle de raiva. Eles mordem os donos, eles agem com violência contra os donos. Dog Zen, eu acho o nome, alguma coisa assim, não era, amor? E aí eu vi o cara sentou na cadeira, né, o adestrador, e disse assim: não existe nenhum cachorro ruim, eles só não entenderam o que é o amor. Eu disse: meu Deus, se todo crente tivesse essa consciência em relação às pessoas. Na hora o Espírito Santo deu uma certeira assim na jugular. Porque Jesus ressuscitou. Por isso, a gente não só pode ter esperança na nossa vida, mas a gente pode ter esperança em relação ao outro. Que o outro pode ser diferente.
que o outro pode mudar, porque Jesus ressuscitou. Vamos em frente. Eu acho que o 7º é o último, pode passar. Pode passar. Você lê durante a semana. Por isso, Jesus é o único entre você e Deus. Não é o pastor, não é a igreja, não é, vai dizendo aí, não é o cara da televisão, não é o líder do louvor, não é o líder do seu pequeno grupo. Jesus é o único mediador. Não é a imagem da igreja por aí, não é a rosa ungida, não é a água santa, não é o óleo que vem de Israel, não é nada disso. Quem é o único mediador? Por quê? Porque não há nenhum outro nome debaixo do céu, entre os homens, pelo qual fomos salvos. Por isso, não se deixe escravizar por uma espiritualidade que depende de coisas, que depende de lugar. Se você não vier para cá cultuar e você não se encontrar com Jesus aqui, se o seu coração não arder para se encontrar com Jesus quando você vem cultuar com a igreja, você está perdendo de vivenciar o que Deus tem para você aqui. Mas não é o lugar, não é a plataforma, não é o piso, não é a música, não é o microfone, não é o pregador, é Jesus. Se Jesus não for o mediador da sua relação com Deus, sua espiritualidade vai definhar, vai ficar igual a mulher à beira do poço pedindo água, à beira do poço, e Jesus chega para pedir água e ela entra naquela discussão porque ela não entende. Não deixe que os domingos se tornem missa para você. Missa no sentido de repetição, né? Não deixe. Jesus quer ter um encontro com você e comigo também, para nos ligar, continuar nos ligando a Deus. Ele é o mediador, nada mais. Por isso, quando você está aperreado, você não precisa do pastor. Seu pastor vai estar com você, estamos lá. Se puder, a gente está lá. Mas quando você está aperreado, você não liga para o pastor para também orar por você. Você também ora. Pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Vou. Pastor, o senhor pode vir aqui na empresa? Vou. Pastor, o senhor pode? Vou. Mas depois que Jesus se tornou mediador, o véu foi e você tem acesso direto a Deus. Aproveite. Por último, esse é o último. Pode passar. Esse é o último. O tópico? Tem o 9, né? Pronto, vamos lá. Pelo seu Espírito, Ele está e habita no coração de cada e da igreja. Igreja é um ente espiritual. Eu não consigo estabelecer a relação da igreja vivendo carnalmente, não, irmão. Eu desisto no meio do caminho. E você também. A igreja só é possível pela presença de Jesus, pelo Jesus e o Espírito Santo, né? No sentido de que Jesus disse que ia deixar o Espírito Santo, que ele ia subir na minha vida e na sua vida. Jesus está presente. Houve uma época que eu lia muito livro da crise da igreja, né? O que estão fazendo com a igreja? Para onde a igreja está indo? O que aprendi com... Até tinha um livro que eu vi uma vez que é: o que aprendi com os pinguins sobre a igreja? Faça-me o favor. Aí quando a gente está na crise, a gente gosta muito de ler esse livro, né? Porque a gente quer... Quem nunca, né? Opa, desculpa. Só eu. A gente tem essas crises. Mas sabe o que a gente precisa lembrar na crise? De que Jesus está na igreja. A igreja é a noiva
de Jesus. E olhe, Jesus trata bem a noiva dele. Jesus trata bem você. É constrangedor, irmão, como Jesus trata a gente. É constrangedor. Porque a gente fica dizendo, meu Deus. Eu sentei, quando eu chego em casa falando, eu digo para Carol, amor, Jesus aprontou de novo. É impressionante. Então lembre disso. Jesus está na igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Eu lembro de um congresso que eu fui falar uma vez, que foi no Recife Antigo, num prédio. Poxa, agora deu branco. E aí cheguei lá e o pessoal falando, a igreja não é difícil, tarará, tarará. E quando perguntou, eu disse, gente, eu queria só terminar. Eu disse, a gente faz o que com a igreja? A gente joga ela fora? A gente deixa de ir? A gente manda para aquele canto? O que é que a gente faz com a igreja? O que Jesus fez. O que é que Jesus fez com a igreja? Amou a igreja. Porque Ele está presente na igreja. Pode passar. E Jesus voltará. Jesus voltará. Ponto. Às vezes a igreja esquece que Jesus vai voltar. A igreja esquece, aliás, que não, a igreja teme seres humanos. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo está tentando dizer, ó, só há um César. Esse César é Jesus de Nazaré. E a igreja só vai obedecer a ele. Jesus vai voltar, minha gente. Ele vai voltar. E eu acho que não vai ser no jumentinho, não. Quando Jesus vier, Jesus vai vir com todo o poder e a glória para buscar a sua igreja. Nós não estamos órfãos abandonados no mundo, não, minha gente. O noivo vai vir buscar a noiva para o casamento. Ontem teve um casamento lindíssimo aqui. Que negócio lindo. Olha, ontem foi um negócio tão espontâneo do Espírito Santo de Deus, que a turma começava a tocar música aqui, uma atrás da outra, assim, e ia tocando, e o pessoal esperando. Ninguém levantou para sair, não. E o menino começava a tocar, e a turma, cantando. A programação já tinha acabado, ó. Por quê? Porque Jesus estava presente, e ele estava presente, né? E ele vai voltar para buscar a igreja. Por isso, nós temos muito trabalho a fazer, igreja. Não dá tempo para perder tempo com coisa pequena, não, minha gente. Não dá tempo para perder tempo com coisa pequena, não. Porque tem gente morrendo sem Jesus de Nazaré. Porque tem gente que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Não é placa de igreja, a igreja nem tem placa. Ninguém sabe nem que igreja é essa aqui, que não tem placa. Aqui, né, pela Rua Imperial. Mas não tem nem nada. Onde é a igreja? Não dá tempo. Olha, sabe o que Satanás tenta fazer comigo e tenta fazer com você? Distrair a nossa atenção para coisa pequena. A gente não tem tempo mais para isso, irmãos. Jesus vai voltar. Sabe o que é mais... vocês sabem que eu não gosto de falar nada pela culpa, nem nada. Vamos botar culpa e medo, que aí dá certo, né? Que esse é o método religioso. Mas tem um outro lado que eu queria dizer. Sabe o que eu quero dizer? Eu não consigo imaginar que tinha pessoas que viveram ao meu lado a vida toda e nunca ouviram falar de Jesus, e que vão perecer. Você imagina a cena. Veja, isso não é só uma imagem. Se a pessoa chegando para Deus, mas Senhor, mas tinha um servo lá, Jades, e ele conhecia o Senhor, eu nunca ouvi falar. E aí Jesus volta. E a Bíblia diz que a volta de Jesus, conhecido no Antigo Testamento como o dia do juízo, é o dia em que Deus separa. Mateus 25. Afastarmos vocês que praticais a iniquidade, vocês vão para o fogo eterno. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.
Está vendo como a gente tem coisa para fazer? Eu quero convidar você a gente prestar atenção nas coisas que a gente tem para fazer, minha gente. Nós temos muita coisa para a gente fazer, muita gente para a gente falar de Jesus, para a gente evangelizar, para a gente orar. Ore pelas pessoas que você vai encontrar no seu caminho. Ore. Chega para mim, deixa eu orar. Você quer que eu ore para o quê? Ore que você vai ver Deus abrir a porta desse negócio de um jeito. Ore. Porque Jesus vai voltar. E a gente precisa cumprir o papel. No final de tudo, ouvi Deus dizer: meu servo, entre no gozo do seu Senhor. Tudo fica pequeno. Aliás, desculpa, vou refazer a frase. Tudo fica minúsculo. Não é não? Na multidão de frente do Cordeiro, reconhecendo que Ele é o alfa e o ômega, e você olhar para o lado e ver seu vizinho, e você olhar para o lado e ver seu amigo, e você olhar para o lado e ver seu parente e dizer: meu irmão, agora é a eternidade aqui, não tem nem mais choro, nem ranger de dente, nem conta da CELP aumentando todo mês para pagar. Vale a pena, não vale? Vale. Por isso, quem é Jesus para nós? Jesus é aquele que veio e que vai voltar, e que está aqui hoje no seio da igreja. Amém? Ele está aqui, irmão. Isso não é uma reunião qualquer. Uma vez o pessoal do louvor estava tocando, né? Aí tem uma turma do louvor que se empolga, né? E eu acho massa isso, porque eu acho que é isso mesmo, cada um faz do jeito que acha que deve fazer. E aí veio um pensamento na cabeça, né? Eu olhando lá, eu disse: pô, que massa, fulano está empolgado. Aí Jesus dizendo: não é não. Eu disse: então, Senhor, ele está animado. Aí Jesus: não é não? Porque ele está aqui. E quando a gente terminar aqui e a gente fechar a porta, ele vai. Porque o único interesse de Jesus estar aqui é porque nós estamos aqui, não é por causa disso aqui não. Jesus só está aqui por causa da igreja. Onde estiverem, tem a ver com o prédio não, tem a ver com a gente. Então eu quero desafiar você para os próximos novos pequenos grupos que vão começar na sua casa. Na sua casa. Você vai começar a orar agora, a partir de agora, conversando com Deus sobre isso. Talvez as pessoas do seu pequeno grupo, lá da sua casa, longe daqui, nunca venham aqui. Talvez venham, glória a Deus. Talvez nunca venham, mas vão ouvir falar de Deus e o coração vai mudar, igual o coração dos ciganos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado essa manhã pelo Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque todos nós aqui somos seres humanos, né? Imperfeitos. Estamos tentando, a gente ainda está aprendendo, inclusive a crer. Mas obrigado por tanta coisa que a Tua palavra anuncia acerca do teu Filho. Quanta coisa a gente ouviu aqui. Que isso fortaleça a nossa fé e que nos ajude a cumprir a missão que a gente tem para cumprir. Quando olhar para Jesus, todo o resto fica pequeno. Quando olhar para Jesus, a gente vai perceber que sagrado para Ele eram pessoas. Quando olhar para Jesus, a gente perceber que amar pessoas era o ministério dele, para que as pessoas vejam que existe um Deus. Deus se torna real para essas pessoas. Então, nos ajuda. A gente não quer nos distrairmos não. A gente quer usar o que o Senhor nos deu nesse mundo para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Então nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém? Deus seja louvado. Vamos pensar nisso. Você vai receber o vídeo essa semana. Manda para quem é da sua classe, para quem é do seu pequeno grupo, ouvir isso. Ouvir essa porção da palavra de Deus acerca de quem é Jesus. Amém?